Quando a gente é criança, geralmente a gente faz uma avaliação da nossa vida muito baseada nas fantasias emocionais que aquela mesma criança tem. Toda criança, ela é, entre aspas, disfuncionalmente emocionada e isso é normal. A gente se acha super forte, a gente acha que a gente consegue fazer todas as coisas, os dias são interpretados como longos e duradouros e qualquer coisa que saia desse padrão não gera muita angústia. Aliás, é sempre recomendável que os pais que estão ouvindo, frustrem os seus filhos durante a tenra idade, até porque os pequenos não deveriam perceber o mundo como algo duradouro e de fácil resultado, de que as coisas vêm muito mais fácil. Afinal, a vida pode nos pregar peças, traumas, gatilhos e perdas, e aí a gente sempre deve lembrar que a vida é passageira. O brasileiro vive em média aí 76,6 anos e os homens muito menos, por sinal. Ter a consciência da situação não necessariamente vai mudar a perspectiva de um fato ruim. Você pode ter encerrado um relacionamento, você está preocupado com o que vai fazer, você está sentindo os níveis de estresse e angústia aumentando por causa disso, e os seus próprios pensamentos podem estar bem ruins. Ainda assim, essas situações, elas, por mais desagradáveis, disfuncionais, negativas que elas sejam, elas não podem desfuncionalizar a sua perspectiva e a sua própria cognição. Geralmente o povo brasileiro passa por muitos acontecimentos durante a vida que, pelo contrário, como algumas pessoas acham, deixam não necessariamente eles mais fortes, a gente mais forte, mas sim um pouco mais resiliente. O nosso cérebro entende a situação como uma demanda a ser cumprida, conseguir um novo emprego, um novo relacionamento, um carro, uma moto, uma roupa nova, um lugar para você viver, uma casa, como se fosse uma busca por uma perda que ainda pode ser reconquistada e algumas vezes até pode ser. Isso é bem diferente de você perder alguém que estruturalmente estava com você, estava conosco, estava com a gente na formação do nosso caráter, na expressividade dos nossos genes, nas nossas emoções que envolveram e que possivelmente essas pessoas foram os gatilhos dessas mesmas emoções, pensamentos, sentimentos, comportamentos e tudo isso. Quando a perda ocorre com essas pessoas, avós, pais, tios, é muito mais difícil e para alguns essas experiências emotivas duram ainda mais, duram um pouquinho mais ou muito mais. Isso porque a gente sabe que a maneira com que nós vemos as coisas está intrinsecamente relacionada como as pessoas, as nossas pessoas que se foram, os nossos parentes, os nossos pais, amigos, tios, avós, eles viram ou veem o mundo, ou veem a vida e até certo ponto. A gente cresce com essas ideias enraizadas para nossa família e por um tempo e no meio tempo, com o desenvolvimento do nosso córtex pré-frontal, a gente também cria as nossas próprias ideias e quanto mais velhos a gente vai ficando, mais consciente de nós mesmos, dos outros, do mundo, do futuro à nossa volta, das pessoas, a gente vai ficando. E é nesse período que, pelas ferramentas dos órgãos do sentido, ainda mais os olhos e os ouvidos, a gente vai reparando nos mais velhos e a gente se depara com o tempo que eles ainda têm. Se for um pai e uma mãe, talvez eles terão mais tempo. Mas quando a gente olha para os nossos avós, a gente sabe, infelizmente, que para eles não resta tanto tempo assim. E a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é a privação da perda. Quando pequenos, quando a gente é criança, a gente perde brinquedo, a gente perde roupa, a gente perde animais, de estimação, aquele cachorrinho, aquele gatinho que por mais que eles vivam bastante, eles não vivem muito. E esse bastante é pouco em comparação com o ser humano, com a gente. Assim como a gente aceita que os animais tenham um breve momento na nossa história, a aceitação das pessoas que nos trouxeram no mundo é necessária, mas é difícil. E é muito mais angustiante que a gente pode passar. Não é só a ausência física, mas o impacto emocional que esse pré-luto nos traz. É não só saber que a pessoa vai embora,
mas entender que a gente pode fazer algo útil enquanto nós ainda estamos com essa pessoa e se nos resta tempo para isso. E tento fazer uma análise. Quantas vezes você se deparou com a velhice das pessoas na sua volta? Seus tios, seus pais, seus avós, se ainda são vivos, seus amigos, os colegas de trabalho. Quantas vezes a gente olha apenas para o momento presente, mas com alguns sentimentos voltados para o futuro? A gente realmente acredita que vai viver para sempre em certos momentos da nossa vida. Mas a melhor maneira de você quebrar, da gente quebrar essas ideias parasitárias, como diz o meu bom e velho amigo Falco, é a gente olhar para a mesma realidade que cerca a gente e pensar brevemente, e como é breve, como são as coisas e como o tempo debilita a vida humana. Seja por doenças crônicas, seja pela alimentação que a gente teve durante muitos anos, de forma disfuncional, seja o sono ruim, defeituoso, que por causa disso o nosso cérebro vai ficando cada vez mais debilitado por situações específicas, ou acidentes do trabalho, por exemplo, ou acidentes da vida, ou pela simples deterioração normal do organismo ou envelhecimento. É interessante a gente observar as pessoas mais velhas, olhar nos olhos dela, ver as rugas do tempo e com o tempo, os cabelos brancos, a pele mais flácida, e pensar quanto tempo que elas têm. Quanto tempo essa pessoa que está na minha frente tem? Pensa o que você poderia fazer para ajudar essas pessoas, se elas querem ajuda, Passar mais tempo com elas, com todos à nossa volta, à sua volta, porque o pré-luto ele vai ocorrer antes mesmo de uma pequena perda. É a simples análise comportamental do fato de que a vida é breve e de que as pessoas à sua volta morreram ou vão morrer. Por qualquer coisa, elas podem sim e elas vão embora. O tempo que resta para a gente é igualmente o tempo que a gente pode desprender para as pessoas que precisam da nossa ajuda, seja da família ou não. É a ação que você deve ter para melhorar até mesmo a maneira como você se sente diante desse fato. Às vezes, o seu avô, a sua avó não precisam das suas críticas geracionais. Ai, meu Deus, meu avô acha isso. Ai, meu avô acha aquilo. Meu avô é muito conservador. Meu avô não entende. Não precisa disso, meu camaradinha. Mas só deles serem ouvidos por você, eles já são acolhidos por você. Seus pais talvez não precisem de uma solução, ou eles não querem uma solução, mas apenas uma conversa franca com você. Os mais velhos precisam desse tempo que resta para eles, afinal, quantos deles foram esquecidos estando com muitas pessoas presentes? E quantos deles foram silenciados, mesmo eles gritando para os outros ouvirem o que eles têm a dizer, o que eles sentem? Enfim, o pré-luto, e talvez o pré-luto seja algo infundido na nossa amígdala cerebral e no nosso córtex emocional, o sistema límbico, para que a gente crie memórias finais, os momentos finais daqueles que a gente tem apreço e daqueles que a gente ama. Ou pode ser algo maior acontecendo para que tanto aquele que tem muito tempo e o que tem pouco tempo se aproximem para um comportamento relacional, ainda que momentâneo. Eu tendo a me inclinar para ambos. Afinal, a gente lembra de muita coisa no nosso dia e seria triste essas memórias serem envolvidas com a perda que a gente poderia amenizar, que a gente poderia ajudar essas pessoas, tanto para nós quanto para eles. E por isso a gente precisa criar essas ações funcionais para aqueles que desejam essas ações, porque também não vai ser todo mundo que vai querer ajuda. O nosso organismo ele se beneficia disso, assim como o ambiente à nossa volta. Mas nada é obrigado e obrigatório. Mas sim uma necessidade evolutiva ou citossinérgica ao afeto que os humanos têm para com os humanos.
E é claro, para ser um pouquinho maquiavélico aqui, lembra de que um dia você também provavelmente vai passar por isso, que você vai envelhecer. E o final que sobra, diante de tudo que nós já vivenciamos, são apenas memórias. E as memórias podem ser boas ou ruins. E a gente aqui escolhe qual arquivo que nós queremos ver. Pense nisso e fique bem.